A natureza em luto, o reflexo cósmico da cruz e a insensibilidade humana. Meus irmãos e irmãs em Cristo, que a paz e a graça do nosso Senhor Jesus estejam convosco. Hoje, vamos nos debruçar sobre um momento de profunda solenidade e impacto cósmico, a expiração de Jesus na cruz. Frequentemente, nossa atenção se concentra na dor, no sofrimento físico e no sacrifício supremo de nosso Salvador. E, sem dúvida, esses são pilares fundamentais da nossa fé. Mas quero convidá-los hoje a olhar para um aspecto talvez menos explorado dessa cena transcendental, a reação da própria natureza diante da morte do Criador. A natureza, em sua vasta e intrincada tapeçaria, é uma criação de Deus. Desde a mais humilde flor até as galáxias mais distantes, tudo proclama a glória e o poder do seu artista. E quando esse artista, em sua forma humana, sofreu e morreu nas mãos da humanidade que ele veio salvar, seria razoável supor que a própria criação, de alguma forma, sentiria o abalo, a tristeza, o espanto. Mateus nos descreve esse momento com detalhes arrepiantes. No capítulo 27, versículo 45, lemos: Da hora sexta em diante, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. Trevas. Não um crepúsculo natural, nem uma noite comum. Foi uma escuridão sobrenatural, um véu de luto estendido sobre o mundo. Imagine essa cena: o sol, que por milênios havia aquecido e iluminado a terra, agora se retrai, como se não pudesse suportar a visão do Filho de Deus morrendo. A luz do mundo estava sendo extinta. E a natureza, em sua essência, parecia chorar. Mas as trevas foram apenas o começo. O evangelista continua no versículo 51 do mesmo capítulo. E eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo, e a terra tremeu e as rochas se fenderam. O véu do santuário. Este não era um pedaço qualquer de tecido. Era a cortina que separava o lugar santo do lugar santíssimo. O espaço onde a presença de Deus habitava de forma mais intensa. E, no momento da morte de Jesus, esse véu se rasgou, não por mãos humanas, mas por um poder divino, de cima para baixo. A própria estrutura do templo, um reflexo da ordem divina, foi abalada, e a terra tremeu. Um terremoto. Não um tremor qualquer, mas um que partiu as rochas. A solidez da terra, a pedra que parecia imutável, foi partida. Era como se o próprio chão estivesse gemendo de dor, incapaz de conter a magnitude da tragédia que se desenrolava. Os túmulos também se abriram. O texto de Mateus 27, 52, 53 nos diz: E os túmulos se abriram, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados, e saindo dos túmulos depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Que demonstração poderosa! A morte, que reina e ceifa vidas, foi confrontada pela vida que emana da cruz. A própria morte teve que ceder seus mortos diante do poder da vida que estava sendo sacrificialmente oferecida. A natureza, em sua totalidade, testemunhou e reagiu à morte de Jesus. O sol escureceu, a terra tremeu, as rochas se partiram, os túmulos se abriram. Poderíamos imaginar os pássaros em silêncio, o vento parando seu uivo, as árvores curvando seus galhos em sinal de luto. Era o reconhecimento, por parte da criação, de que algo monumental, algo doloroso e ao mesmo tempo redentor, estava acontecendo. A natureza, em sua inocência, em sua subserviência à vontade de Deus, sentiu a dor da perda de sua fonte e sustento na terra. Era um lamento que ecoava por toda a esfera criada. Agora vamos trazer essa imagem poderosa para nós. Como nós, seres humanos, reagimos à morte de Jesus? A Bíblia nos apresenta um contraste marcante. Enquanto a natureza, de forma quase instintiva, expressava sua angústia e reverência, muitos dos homens presentes naquele momento estavam indiferentes, ou até mesmo zombando. Lembremos das palavras de Jesus na cruz: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Lucas 23:34.
essa oração revela uma profunda compaixão, mas também aponta para uma cegueira espiritual generalizada. Os soldados que cravaram os pregos, os líderes religiosos que tramaram a condenação, a multidão que clamava "crucifica-o", muitos deles não compreendiam a magnitude do que estavam fazendo. Eles não viam o Filho de Deus sendo entregue por amor. Viam apenas um homem, um suposto rebelde, sendo punido. Os discípulos que haviam seguido Jesus de perto, que haviam testemunhado seus milagres, que haviam ouvido seus ensinamentos, em sua maioria, fugiram. Pedro, que jurou fidelidade até a morte, negou-o 3 vezes. O medo, a confusão e a incompreensão os dominaram. Eles não sentiram a terra tremer de forma que os levasse a um reconhecimento imediato. Eles não viram o véu do santuário rasgar como um convite à comunhão. A realidade da morte de Jesus era, para muitos, um fim, um desastre, e não o início de algo novo e transformador. Pensemos na superficialidade com que, muitas vezes, tratamos o sacrifício de Cristo. A vida moderna, com seu ritmo acelerado, suas distrações constantes, suas prioridades muitas vezes mundanas, pode nos tornar surdos ao clamor da cruz. Podemos nos tornar insensíveis à dor que nosso pecado infligiu ao Filho de Deus. Assim como os soldados que jogavam sortes pelas vestes de Jesus, absorvidos por seus próprios interesses mesquinhos, podemos nos distrair com as trivialidades da vida e ignorar o que realmente importa. A natureza sentiu, o sol se cobriu, a terra tremeu, as rochas se partiram. Eram sinais visíveis de uma realidade espiritual avassaladora. E nós? Que sinais vemos em nós mesmos quando contemplamos a cruz? Sentimos a dor do pecado que levou Jesus à morte? Sentimos a profundidade do amor que ele demonstrou? Sentimos a urgência de responder a esse amor com uma vida transformada? A insensibilidade humana diante da cruz é um alerta, é um convite à introspecção. Porque a natureza, em sua criação, sentiu mais intensamente do que muitos de nós que fomos criados à imagem de Deus? Será que nosso coração se endureceu pelo pecado? Será que o barulho do mundo abafou a voz do Espírito Santo? A natureza é uma serva obediente. Ela reage aos comandos divinos. Seu tremor, sua escuridão, sua fragmentação, tudo isso foi uma resposta à ordem divina, um testemunho silencioso da gravidade do que estava acontecendo. Ela não tinha a capacidade de pecar, de trair, de negar. Por isso, sua reação era pura, instintiva e em perfeita sintonia com a vontade de Deus. Nós, por outro lado, somos seres dotados de livre-arbítrio. Temos a capacidade de escolher, de responder com amor, com arrependimento, com fé. Aquele tremor da terra, aquele rasgar do véu, não foram apenas eventos naturais para a criação. Para nós, foram sinais de um novo caminho aberto, de uma reconciliação possível. O véu rasgado significava que o acesso a Deus, antes restrito a poucos e com muitos rituais, agora estava aberto a todos que creem em Jesus. A terra tremeu para nos lembrar da fundação sólida que é Cristo e da instabilidade de tudo o que não está nele. A comparação entre a reação da natureza e a nossa reação diante da cruz revela a urgência de um despertar espiritual. Não podemos nos dar ao luxo da indiferença. O sacrifício de Jesus não foi um evento isolado na história. É o evento central da história, o momento em que o amor de Deus se manifestou de forma mais completa e poderosa. Quando contemplamos a cruz, não devemos apenas ver o sofrimento. Devemos ver o amor que o impulsionou. Devemos ver o perdão que emanou dele. Devemos ver a esperança que ele nos trouxe. Sure, one ocon and to the troll and sen manda chamagor aos integradores for awkward sound or mas nós tínhamos chamado chegamos de rostração smart grosso. A natureza, em seu lamento, nos convida a lamentar nosso pecado.
A terra que tremeu nos chama a firmar nossos pés na rocha que é Cristo. As rochas que se partiram nos mostram que os obstáculos intransponíveis para nós são quebrados pelo poder de Deus. Os túmulos que se abriram e os santos ressuscitados nos anunciam a vitória sobre a morte, uma vitória que nos pertence pela fé em Jesus. Que a imagem da natureza em luto, em contraste com a insensibilidade de muitos homens naquele dia, nos motive a examinar nossos próprios corações. Que possamos desenvolver uma sensibilidade espiritual que perceba a magnitude do sacrifício de Jesus. Que não sejamos como aqueles que viram o sol se apagar e a terra tremer, mas continuaram em sua jornada sem se importar. Que a nossa reação à cruz seja de quebrantamento, de arrependimento genuíno, de gratidão profunda e de um amor que se traduz em obediência. Que possamos ser como aqueles que, ao verem o que acontecia, bateram no peito reconhecendo seus pecados. Lucas 23:48. Que possamos ser como o centurião romano, que ao ver o que acontecia disse: verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. Marcos 15:39. A natureza cumpriu seu papel, testemunhando a glória e o sofrimento do seu Criador. Agora, cabe a nós, com nossos corações transformados pelo Espírito Santo, responder ao amor que nos foi demonstrado na cruz. Que a nossa vida seja um hino de louvor e gratidão, um reflexo do amor que venceu a morte. Que possamos sentir a terra tremer em nós, não de medo, mas de reverência e admiração diante do poder salvador de nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos conceda essa sensibilidade, essa profundidade de coração, para que possamos viver de uma forma que honre o imenso sacrifício feito por nós, que a natureza em luto nos ensine a lamentar nossos pecados e a ressurreição que se seguiu à morte de Jesus nos inspire a viver em novidade de vida para a glória do nosso Deus. Amém. Inscreva-se no canal e ative o sininho.